tudo bem? Tudo ótimo. Vindo, Eu porque a estava minha aqui um pouco internet hoje não explicando, está boa, então queria saber se você me ouve. te ouço bem. Eu estava aqui um pouco começando a falar, Bom, enfim, dando um pouco do histórico, por que que eu estou aqui, por que que a gente está fazendo isso, que eu estou há 15 anos trabalhando, minha família é do Maranhão, então eu tenho uma ligação muito grande com a Amazônia. E comecei a ver, desde 2004 que eu frequento, que a região estava muito destruída já naquela época, né? E que essa destruição continuou sem que isso trouxesse nenhuma qualidade de vida para quem vive na Amazônia. Então, foi a partir disso que eu comecei a trabalhar mais e mais naquela região e acabei me aproximando muito dos índios mundurucus, com quem eu tenho uma relação muito forte hoje em dia e adoro ir para lá. Tenho assim uma relação de muita amizade. Eles são muito brincalhões, então sempre que eu vou lá a gente se diverte muito. E aí eu acho que também tem muito a ver com esse Fernanda, né, Fernanda? Já há alguns anos, já na história do Menos um Lixo, a gente se identificou e aí começamos a trocar uma bola já há um bom tempo. No meu último é trabalho isso. na HBO do Santos Dumont, o brinde da filmagem foi um copo do Menos um Lixo, para a filmagem começar a deixar de jogar, porque filmagem também é uma atividade que suja muito, né? Suja É, muito muito. o meio ambiente, vamos dizer assim, né? E aí, enfim, te apresentar e você pode falar um pouquinho também. Ah, estou muito feliz da gente estar aqui trocando, porque a gente já troca tanto, né, offline e nas Sim, nossas vidas, assim. E eu acho que há muito tempo que a gente, né, se conectou justamente por essa nossa visão parecida de preservação, da gente usar os canais que a gente tem e a nossa rede para conseguir trazer essa mensagem para mais gente, né? Diferente do Estevão, eu não tenho essa relação Amazônia tão profunda, apesar de eu já ter ido lá duas vezes e da Amazônia na minha pauta por uma questão, né, de relevância para o planeta, né, para a biodiversidade, para o clima, para a nossa saúde mental, física e espiritual. Eu acho que a Amazônia, a gente nem começou ainda a entender o que que a Amazônia pode trazer para a gente, para além do que a gente hoje vê na floresta, né? Porque eu acho que ali tem uma teia de vida que pode ensinar tantas coisas, né? E tem tantas medicinas e tem tantos povos com tantas sabedorias. Mas eu sou muito fã do Estevão, assim, então quando sugeriram essa obrigado. live, a galera da Casé, a Fabi, que a Casé fala é a nossa agência para palestras minha, do Estevão, eu falei, pô, lógico, quando que eu vou recusar para falar com ele sobre qualquer coisa, né? Tô aqui aceitando, eu não fiz quase nenhuma live nesse período de quarentena, porque eu acho que as pessoas estão falando Essa é a minha demais. primeira na Então, eu fiquei vida, pensando tá? sobre o que que eu tinha para falar, mas essa... Oi? Essa é a minha primeira na vida. Tô vendo ali as pessoas Na entrando, João. vida? Na vida, minha primeira live ever. Olha, que honra! Que coisa maravilhosa! É isso Então, aí. e aí a gente veio aqui, e aí a gente pensou um pouco no tema do que seria interessante para a gente trazer, né, para as pessoas. E eu acho que tem uma coisa muito latente nesse momento que a gente conversou, que é a relação entre a nossa vida aqui nas nossas casas e a Amazônia. Por que é tão importante a gente trazer essa relação com a floresta e entender de fato qual é o impacto que a gente tem na floresta com as nossas vidas do dia a dia? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Exatamente. A gente falou um pouco de falar sobre consumo e Amazônia, como é que as nossas práticas aqui nas nossas casas, né? Nós que grande parte das pessoas que estão vendo essa live moram fora da Amazônia, né? Apesar de serem brasileiros, mas como é que as nossas atitudes aqui impactam o que está acontecendo lá, né? Eu começaria dizendo, talvez a primeira coisa é Sim. que o Brasil sempre achou que a Amazônia vive numa fantasia meio maluca, assim, de que a Amazônia deve deixar de ser a Amazônia, deve deixar de ser o que ela foi nos 14 mil anos de ocupação do homem na Amazônia, onde até 1975, tá? A primeira medição de desmatamento na Amazônia pelo INPE foi em 1975 e a medição era de 0,5% da área desmatada, ou seja, em 14 mil anos de convivência com a espécie humana,
nós desmatamos apenas 0,5%. E nos últimos 50 anos conseguimos o triste número de quase 20%, estamos em 19%. Se a gente chegar a áreas degradadas, aí já regeneradas, a gente vai um pouco mais, né? Quase chega a 30%. Mas o fato é que acho que o Brasil nunca entendeu, né? Sempre se maravilhou, mas nunca entendeu o poder da Amazônia e tem uma ideia de que ela deve ser transformada, né? O que a gente ouve hoje nos discursos de quem propõe políticas para a Amazônia é que ela deve ser uma outra coisa que ela não é, né? E acho que é importante a gente falar, desculpa, eu estou falando para caramba, mas é que eu tenho muito assunto para falar. Vai sim. É porque tem uma fantasia de que a Amazônia precisa se desenvolver ou que até o agronegócio seria a solução para a Amazônia, que nós temos que levar o desenvolvimento para a região. E acho que é importante destacar que, enfim, existem prós e contras em tudo, não existe uma receita única. A Amazônia são muitas Amazônias, então cada lugar é um lugar diferente, tem necessidades, especificidades suas. Mas só para a gente dizer que, segundo o Índice de Progresso Social, ou seja, que mede a qualidade de vida das pessoas, o Índice de Progresso Social da capital do agronegócio, Sorriso, no Mato Grosso, tem o mesmo índice da reserva extrativista Tapajós Arapiuns, à beira do rio, na encontro do Tapajós com o Rio Amazonas. Ou seja, o desenvolvimento não é necessariamente uma concessionária de automóvel, uma Casas Bahia, uma van, mas você ter qualidade de vida. Eu acho que nessa quarentena a gente está vendo que o que a gente precisa, mais do que qualquer coisa, mais do que qualquer bem, o que a gente precisa é qualidade. Então, isso a Amazônia tem. A gente tem há 14 mil anos. O que a gente precisa agora é dar, no meio desse momento tão conturbado do capitalismo, né, chegando cada vez mais dentro da floresta, arranjar um meio disso ser mediado e não destruir uma preciosidade que eu acho que é o passaporte do futuro, vai definir o futuro do Brasil. Com certeza o que vai definir é como a Amazônia vai ser tratada, como é que a gente vai usar aquela enorme, a maior concentração de biodiversidade do planeta e também o nosso manancial de água para tudo, né? No Brasil inteiro, a gente vê todo dia no Jornal Nacional, zona tropical lá, então que são as chuvas, a umidade que vem da Amazônia. Os rios voadores. Os rios voadores. Então, isso é o que garante a nossa eletricidade, os reservatórios, a nossa água, a nossa chuva aqui no Sudeste. Então, se acabar isso, garante o agronegócio, a segunda safra do agronegócio no Centro-Oeste. Então, se acabar isso, aí eu acho que é o fim do mundo. Mas vamos falar de um pouco de o que a gente pode fazer, né, daqui de casa. Eu acho que tem um ponto muito importante que você tocou, Estevão, sobre a palavra desenvolvimento, que ela me incomoda bastante. Pelo seguinte, porque eu até estava conversando hoje sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável. Sim. Desenvolvimento, na cabeça de quem toma as decisões políticas hoje no mundo, está diretamente ligado ao interesse do 1%, né? Esse 1% no mundo que detém o capital, que detém... 1% né, vagabundo, né? Hã? Eu estou brincando com a música do Wesley Safadão, 1% vagabundo. Exatamente. E esse 1% que determina os interesses. No Brasil, esse 1% está muito concentrado no agronegócio, que é completamente imediatista. Então, quando a gente pensa no desenvolvimento, nessa palavra, ela está ligada a índices que ainda são relacionados a PIB, por exemplo, que quando esse índice PIB foi criado, o próprio economista que criou o PIB falou, gente, olha só um minutinho. Esse índice aqui, ele é temporário, porque ele não coloca na conta as externalidades, que são justamente os impactos ambientais e todos os impactos sociais e os impactos que aquela atividade econômica pressupõe. Então, ele deixou bem claro quando ele desenvolveu esse índice. Esse índice tem que ser revisitado, ele não pode ser usado para tomadas de decisão. Eis que o mundo não ouviu isso, porque só ouve aquilo que interessa, e baseia as empresas, né, e os governos baseiam o sucesso de um país num aumento de PIB. Só que a gente tem que lembrar que quando acontece uma guerra num país ou num lugar específico, o PIB aumenta, porque tem um gasto intensivo, por exemplo, em equipamentos militares, armas e tal. O que não significa que aquilo seja bom para o lugar.
Pelo contrário, existe uma devastação geral, existe uma morte generalizada e fome, mas o PIB aumenta. Então, eu acho que está na hora da gente rever esse conceito do que é desenvolvimento. E a gente entender a vocação de cada lugar do planeta para o que ele porque faz sentido. Então, não faz sentido ter gado na Amazônia. O único lugar do mundo que talvez faça sentido ter gado é onde tem gramínea, que é a vegetação natural, que é pasto natural. Ou seja, se você tem pasto natural, talvez faça sentido você ter criação de gado ali. Mas nunca, sob hipótese nenhuma, sob nenhum argumento de nenhum agro, de nenhum governo, ter gado na Amazônia ou nenhuma atividade relacionada a isso. Então, também a gente tem que começar a olhar para o que essas palavras significam e para o que desenvolvimento significa, quando, na verdade, a quem esse desenvolvimento está atendendo, o que ele traz de qualidade de vida, que é o que você colocou muito bem. E nesse momento da quarentena, que a gente está todo mundo engaiolado nas nossas casas, eu vejo as pessoas falando, né, que era até o que você estava comentando, ai, que sorte você estar numa casa na praia, né, quem tem casa e está passando, ou na serra, ou em qualquer lugar que você tenha contato com a natureza. Porque se entendeu que não somos nada sem natureza, que a nossa saúde física, psicológica, mental, espiritual e a nossa comida e a nossa água vem daquilo que a gente ainda se vê separado. Então, eu acho que é um grande alerta a gente pensar no que é a vocação da Amazônia e como é que a gente mantém essa teia. Acho que o coração da pulsação da teia da vida do mundo que está ali. Ali pulsa a teia da vida do mundo. Do Brasil, com certeza. E do Brasil. Como é que a gente mantém esse coração saudável, intacto? E com certeza não é desenvolvendo, muito menos explorando a floresta. Mas sabe uma coisa que... Fala, desculpa. Não. E entendendo como é que a gente vai cuidar desses povos que estão ali, muitos deles, muito antes da gente sequer pensar em existir, e dos portugueses descobrirem ou invadirem o Brasil, né? Para pegar pau-brasil, que agora a gente está vendo uma história parecida a se repetir, mas com o IP, o Estevão vai falar um pouco disso daqui a pouco. Mas, assim, aqueles são os povos originários. Então, a gente tem que honrar e a gente tem que servir a esses povos. Acho que a gente tem que mudar também um pouco da nossa visão de papel no mundo, né? A gente está aqui para servir, a gente não está aqui para desenvolver, para explorar, para conquistar, para nada disso. Acho que isso era 1600, 1800. A gente está em 2020, né, minha gente? Mas parece que a gente está vivendo ainda no século XVI, viu? Em vez do ouro, é o minério, é o alumínio que está lá. Em vez do pau-brasil, é o IP, são as outras madeiras. E o que se deixa são buracos e vazios. Agora, essa discussão é muito cheia de pegadinha, tá? Acho que isso é uma coisa legal da gente falar numa live, que é o seguinte. Por exemplo, a madeira e a agricultura na Amazônia, e mesmo para o Brasil, mas vamos falar para a Amazônia, que tem hoje desempenha um papel tão, eu diria até certo ponto nefasto nos destinos da Amazônia, ela poderia ser a solução. O que eu estou falando com isso? A madeira não deveria ser e não é uma coisa antiecológica. Pelo contrário, você mobilizar a madeira, o que as árvores fazem, mobilizar carbono em madeira, e mesmo assim utilizar ela com racionalidade. Você vai, como eles fazem lá na Floresta Nacional do Tapajós, você usa 0,2% do seu território para fazer extração de madeira. Tá? Desmatamento zero. Desmatamento zero. Olha que coisa incrível. Gerando 6 a 8 milhões de reais por ano para aquelas comunidades. Você pegar essa madeira e mobilizar ela como um armário, como uma porta, como uma mesa, essa mesa vai durar 200, 300 anos. E ali vai ter que nascer novas árvores que vão sequestrar mais carbono. Então, vamos plantar árvores e usar a madeira. A madeira deveria ser muito melhor do que plástico. Porra, muito melhor um brinquedo de madeira do que um brinquedo de plástico, né? Por mais que eu reverencie as árvores e reverencie as plantas, mas a gente precisa também usá-las. Não é uma questão de não usá-las, mas usá-las com muito cuidado, muito respeito. A agricultura também, por exemplo. A agricultura, a gente vê que ela tem um papel muito de desmatamento, devastação da Amazônia, mas para as localidades, as cidades que vivem
nas áreas já desmatadas, ela é a solução. Porque o que acontece hoje? As frentes de colonização na Amazônia, elas acabam trabalhando muito na extração de madeira, e a maioria dela ilegal, e criação de gado também 60%. O comércio de madeira já fez um estudo de Amazon, é 80% ilegal, é um absurdo. De carne, 60% ilegal. No entanto, a agricultura familiar, como no caso de Paragominas, por exemplo, no Pará, ligado à merenda escolar, é uma solução incrível, porque você dá comida saudável para as pessoas e transforma aquela economia, que era uma economia de extração e de predação, numa economia de produção e produção de alimentos. Então, a agricultura não é só ruim, não é só uma coisa... Ela é, de fato, uma coisa maravilhosa. Mas se você ainda tiver uma agricultura regenerativa, caralho, ela é a solução do mundo. Como Então, as discussões sobre a Amazônia, a gente tem que tomar muitos... Por exemplo, outra coisa que o próprio agronegócio, que tem grandes problemas, né? Os principais deles, na minha opinião, a concentração de terra, o uso de agrotóxicos e o uso de transgênicos. Mas a produção de grãos na Amazônia, a gente já desmatou, em grandes números é assim, a gente desmatou 1 milhão de quilômetros quadrados, 20% da Amazônia. Tá? Desses 1 milhão, 450 mil quilômetros quadrados são pastos, maioria deles com baixíssima produtividade. 450 mil quilômetros quadrados, é coisa pra caramba. É quase tipo um estado de São Paulo. Tá? E só 45 mil quilômetros quadrados de grãos. O que isso quer dizer? Que a gente poderia, eu adoraria que não fosse com sementes transgênicas nem com agrotóxicos, mas a gente poderia duplicar, triplicar, quadruplicar a produção do Brasil, que de fato tem importância para a economia, para o PIB, a balança comercial, etc. E o Brasil tem uma vocação agrária, o Brasil nunca foi nada além de um país agrário. A gente não temos uma indústria incrível, não temos uma tecnologia foda, não temos nada. Temos uma floresta maravilhosa, um conhecimento e uma ancestralidade foda, e temos uma história de 500 anos para cá de agricultura. Cana, café, essas coisas todas. Então, de monocultura, né? De monocultura. De monocultura. E de exportação de água para os outros lugares. É bom a gente sempre lembrar. Que o modelo agrário brasileiro é completamente equivocado. Ele só atende ao interesse dos donos desses latifúndios e dos outros países que compram a comida da gente. Mas o que ele gera de renda e de riqueza é muito pouco, né? É o PIB, mas não é a comida na nossa mesa. O próprio Ricardo Salles falou uma coisa que eu fiquei sempre aquele... Falei, pô, o cara tá querendo brigar com todo mundo mesmo. Que ele falou no Globo News com o Marcelo Brito, da BAG, né, presidente da Associação Brasileira do Agronegócio. Ele falou assim, ele falou na cara dele, falou, olha, por que o agronegócio não emprega ninguém? É tudo mecanizado, quem que vocês empregam? Mandou essa na cara. Eu falei, pô, esse cara tá querendo brigar com todo mundo mesmo, não é só com a gente. Mas você vê que, de fato, tem muita coisa aí, né, do que está acontecendo na Amazônia que a gente tem que prestar atenção. Mas vamos falar um pouquinho de consumo. Eu acho que valeria pensar um pouco assim, o que a gente pode fazer. Talvez a primeira coisa também acho que talvez duas coisas principais em relação à Amazônia: carne e madeira. Acho que são as duas coisas que a gente consome todo dia e não tem noção de como isso está destruindo o nosso maior patrimônio. Eu acho que tem uma reflexão anterior, assim, antes da gente entrar no quais são as principais questões, que às vezes a gente acha que a Amazônia está muito longe. Muita gente que eu conheço conhece Paris, Londres, Nova York, Barará, o mundo, e nunca foi para a Amazônia. Eu acho que todo brasileiro deveria ir para a Amazônia, é uma experiência transformadora. E eu vou sempre falar isso, porque assim, é o lugar com a maior energia que eu já fui na minha vida. É inexplicável, é inesquecível, não dá para colocar em palavras. Mas, diretamente, o que a gente está consumindo nas nossas vidas, nas nossas casas, está impactando a floresta, mesmo ela tendo a tantos quilômetros de distância. E porque a gente consome muitas coisas que vêm de lá. Algumas delas
com um potencial de geração de riqueza maravilhosa, como o açaí, por exemplo, que gera riqueza para várias comunidades, que está ali sendo uma forma de manter a floresta em pé, porque é um extrativismo que você não derruba a floresta, você precisa dela em pé. Várias outras sementes e o trabalho que algumas empresas, até como a Natura, fazem de desenvolver as populações ribeirinhas para fazer essa coleta de sementes e outras riquezas, né, da floresta. Então, o que a gente consome aqui, às vezes a gente sabe, às vezes a gente não sabe, mas está muito ligado com a Amazônia. A água que a gente consome, em tudo que a gente consome no Brasil, está diretamente ligada à Amazônia. Porque são os rios voadores da Amazônia que fazem com que chova no Brasil, né? A gente tem esse fenômeno das chuvas aqui porque vem toda essa evaporação, condensa nas outras regiões e chove, né? Então, tudo que a gente consome, gente, está diretamente ligado à floresta. Mas entre esse consumo, como o Estevão está colocando, os dois principais impactos hoje na floresta, das coisas que a gente consome, e aí quando a gente coloca a mineração em toda a poluição dos rios, tudo isso é um outro assunto, mas o desmatamento está principalmente ligado à extração ilegal de madeira e ao gado, à pecuária. E aí tem algumas questões em relação a gente saber como é que a gente faz as melhores escolhas. E eu acho que é isso que eu queria te perguntar primeiro, assim, Estevão. Como é que a gente, aqui na nossa casa, no Rio de Janeiro, São Paulo, não sei qual é a cidade que as pessoas estão aí assistindo, né? Mas provavelmente grandes metrópoles. Como é que a gente, primeiro, entende que o nosso consumo está ligado à floresta? E depois, como é que a gente faz melhores escolhas para que o nosso impacto ambiental na floresta seja menor? Olha, a primeira coisa é madeira, né? Madeira, qualquer madeira que a gente use aqui no Centro-Sul é da Amazônia, não tem outro lugar de onde vir. Tudo bem que tem até um desmatamento ainda agora em áreas de Araucária, de Mata Atlântica, porque o nosso ministro está permitindo, mas isso é para especulação imobiliária, não é para uso de madeira, né? O que a gente fizer de madeira vem da Amazônia. Então, acho que a primeira coisa, e que é muito difícil, mas a gente tem que começar a se acostumar com isso, é pedir selos, o principal deles é do FSC, para a madeira que a gente compra. Não adianta ser apenas o documento de origem florestal, tá, gente? Porque o documento de origem florestal, isso vocês podem ver no meu filme que eu vou lançar em agosto, ela é facilmente burlável e você tem, por exemplo, um documento expedido no Acre usado para uma madeira que está sendo desmatada ilegalmente no Pará. Então, a gente tem que ir atrás de selos e tem que ter essa consciência de que qualquer madeira que a gente use está vindo da Amazônia. Nós é que estamos usando. E tem uma madeira específica que a gente tem que parar de usar, mesmo parar, que é o IP. O IP, que hoje é o que o mogno foi há muito tempo atrás, ele é o diamante da floresta, vamos dizer assim. Então, o IP é um caminhão com, sei lá, umas 10 toras, mais ou menos, em cima dele, está valendo uns R$ 200 mil. E grande parte disso para exportação, então nossos amigos gringos também estão ajudando a desmatar a Amazônia, mas uma grande parte disso fica aqui no Brasil. Então, quando você vai fazer o seu deck, ou vai fazer o seu móvel, vai fazer alguma coisa na sua casa de IP, de cumaru, saiba que tudo isso está vindo da Amazônia. E IP eu acho que tem que proibir geral, porque o que acontece? O IP, como ele vale muito dinheiro, por ele vale a pena você abrir caminhos e estradas clandestinas dentro da floresta. Quando ele abre esse caminho clandestino, aonde que tem IP? As reservas. Onde são as reservas? A unidade de conservação e terras indígenas. Então, é aonde o madeireiro legal primeiro consegue abrir o seu caminho. Atrás dele, no segundo ciclo, vem o pessoal da madeira, que vai extrair a madeira, o resto das madeiras boas que tem ali na região. E no final, você tem o corte raso, aí passa o correntão e taca fogo, que aí é a terceira onda, que é a onda dos grileiros, que estão roubando o patrimônio nosso. Isso é importante também dizer, que a gente tem na Amazônia de terras públicas não destinadas, desprotegidas, que não são unidade de conservação, não são terras indígenas, que terras indígenas também são terras públicas, tá? É bom também deixar isso claro. Que não são, então, tem quase 1 milhão de quilômetros quadrados, 18% da Amazônia, de terras públicas, que são terras públicas do povo brasileiro, um patrimônio do povo brasileiro, que estão lá sendo griladas, estão lá sendo invadidas, estão lá sendo desmatadas. Oi, parou e voltou. E agora a gente
tem também ainda um outro movimento dentro do parlamento, com a medida provisória do governo federal, que é a MP 910, que vai ser votada essa semana que vem. Se não votar semana que vem, ela vai caducar. Então, a gente tem que ficar muito ligado nessa MP. O nosso presidente tuitou essa semana querendo aprovar essa MP. E por mais que a regularização fundiária, de fato, seja uma necessidade na Amazônia, ela não pode ser feita com autodeclaração e a toque de caixa. Ela tem que ser feita com muito cuidado e por cientistas. E como esse governo despreza os cientistas, a gente não pode confiar nessa proposta. Então, pra você ter uma ideia, o caso mais assim óbvio e absurdo é você poder regularizar uma invasão de 2.500 campos de futebol, 2.500 hectares. É uma área gigantesca. E assim, para você ter uma ideia, o tamanho médio do INCRA nos assentamentos são 34 hectares. Então, ou seja, o que está se legalizando? Está se legalizando novos latifúndios e novas áreas de grilagem de terras, de ladrões e bandidos. Indo por partes aí, comentando coisas falei que eu acho importante. Não, mas é porque eu acho que você falou muita coisa importante. Primeiro, é muito importante a gente entender como é que esse ciclo acontece, né? Então, se a gente para... E aí, o que está relacionado ao nosso consumo? Se a gente para de comprar IP, por exemplo, a gente começa a diminuir o dinheiro que essas pessoas têm para abrir vias e estradas na Amazônia. Porque lembra, gente, a Amazônia é uma floresta. Ela não tem estrada. Ela quase não tem estrada. Ela tem poucas BRs e quem já foi lá tem umas ruas, assim, umas estradinhas de terra e muito... Vicinais, chama. Hã? Chamam vicinais essas estradas que saem da BR. E muita navegação fluvial. Que não Sim. dá para você descer tantas madeiras por essa navegação fluvial, porque são riozinhos, não são todos grandes e tal. Então, a gente tem que começar a entender que se a gente deixa de comprar IP e faz uma campanha para não se comprar IP, você começa a manter floresta em pé. Não entra quem vai depois, porque quem vai depois não tem dinheiro. Então, a galera que vai pegar as outras madeiras não tem dinheiro para chegar lá. Então, vai arranjar outra coisa para fazer. E uma outra coisa, não entra o gado depois, porque o gado hoje na Amazônia é grilagem. Outra coisa importante da gente dizer é que quando a gente está deixando a grilagem acontecer, a gente está dando a nossa terra, o nosso território para essas pessoas. E a gente não se dá conta disso. No Brasil, a gente não tem essa cultura de falar, peraí, você não vai pegar o que é meu, não. É tipo assim, isso não impacta, só que impacta sim, porque é importante a gente manter as terras de comunidade de conservação, porque elas, assim, por vários motivos, mas quando a gente traz para o individual, nessa sociedade ainda capitalista, que elas prestam um serviço bem básico para a gente, elas mantêm a gente vivo. Gratuito. É bem básico. 0800. 0800, de graça, temos água, temos energia, temos tudo isso. Então, eu estou vendo alguns projetos até de manejo de floresta, de agrofloresta para madeira, que está começando a acontecer, porque estão tendo alguns estudos internacionais de substituição até do concreto, do cimento nas construções por madeira, porque eles estão redescobrindo, né, e fazendo uma engenharia disso, que é maravilhoso. Agora, é importante a gente pensar que o nosso consumo impacta lá. A outra coisa sobre a MP da grilagem é que ela está para ser votada agora, porque senão ela vai caducar. Então, eu acho importante, Estevão, a gente falar um pouquinho mais sobre isso, porque esse é o momento da gente agir em relação à MP da grilagem, pressionando o Rodrigo Maia, pressionando a Câmara, pressionando os deputados, porque a gente sabe que essa MP não interessa aos brasileiros, ela interessa aos grandes latifundiários. Depois a gente entra um pouco no assunto desse modelo de latifúndio, que eu acho que é legal a gente falar também. Então, fala um pouco da MP da grilagem, o que está rolando? Olha, então, essa MP foi editada em dezembro e ela vai, se não for aprovada no Congresso, até semana que vem ela vai caducar. Então, por isso agora o pessoal começou a soltar as garras aí para conseguir fazer essa votação. O Rodrigo Maia tinha se comprometido, se comprometeu, né, a não votar, não colocar essa MP em pauta, mas a pressão está muito forte, né? Brasília está uma loucura. Então, assim, quem quiser agir, vamos dizer, pressionar os deputados, o Rodrigo Maia, tem um site chamado Saldão da Amazônia, onde tem todas as explicações, onde você pode também mandar um e-mail para todos os deputados e para o Rodrigo Maia, pressionando ele para que não coloque esse MP em votação.
não é um movimento contra a regularização fundiária, tá? Queremos, acho importantíssimo fazer regularização fundiária na Amazônia, mas precisamos fazer com que essa regularização seja bem feita e não a toque de caixa privilegiando um pouco. Porque o que acontece é o seguinte, eles usam um discurso da função social da terra. E é nesse discurso do uso da função social da terra que o que está acontecendo? Eles colocaram no mesmo pacote a Amazônia, a Mata Atlântica, todo mundo. Então, assim, é quase como alguém invadiu para construir um barraco, invadiu o Parque Nacional da Tijuca para construir um barraco, se bem que está cheio de miliciano agora também querendo fazer isso, mas enfim, uma pessoa invadiu lá, é a mesma coisa de um cara desmatar 2.000, 1.500, 2.500 hectares na Amazônia. Uma casinha é a mesma coisa que lá. Então, não tem sentido essa conta. Então, acho que a gente não deve permitir. Então, é isso. www.saudãodaamazônia.org.br ou .com.br. Não lembro ao certo. Mas bota Saudão da Amazônia tudo junto, que já vai levar eu até escrevi ali, se alguém quiser colocar o endereço certinho, eu não coloca consigo digitalizar aqui agora na live, assim. se alguém puder, se alguém que estiver assistindo a live, gente, puder colocar, aí ele coloca fixado ali em cima para todo mundo saber. É super importante a gente pressionar agora, estão rolando campanhas, tem até hoje eu recebi em alguns dos meus WhatsApps e eu vou botar aí algum grupo de WhatsApp um card para a gente pressionar Rodrigo Maia e Companhia Limitada, .org.br, Cecília colocou. Boa, aí, Cecília, você pode fixar o dela aqui, ó. Como é que eu faço isso? Então, isso é importante. É importante também a gente dizer que quem desmata hoje, e o nosso querido ministro Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, desministro, né, do Meio Ambiente, está querendo anistia para desmatadores. Isso é claro que só interessa aos grandes do agro e da grilagem, porque é bizarro que a gente ainda esteja... Além de tudo, a gente tem esse ministro, né, que ele advoga pelos destruidores e não pela gente, por todos nós, né? Porque quando a gente não fala sobre isso, a gente está dando a nossa carta para ele, fala, faz o que você quiser com o Brasil, porque depois que você for embora e ele tiver mais ainda na mão do 1% e todo mundo se ferrando, tudo bem. Aí a gente vai lá e depois pensa no que a gente vai fazer em relação ao que aconteceu. E aí vai ter que reflorestar e não dá para reflorestar. A Amazônia vai chegar num ponto que não dá para reflorestar e que ela perde a função sistêmica de floresta, né? E a gente estava falando isso. Uma coisinha só, Fê, só uma coisa assim que também dentro desse momento político aí, eu acho que é importante dizer que para uma parte do agronegócio, a turma de exportadores, que lá os 45 mil quilômetros quadrados, dentro de 1 milhão de quilômetros quadrados desmatados, para essa turma não interessa nada disso. Você vai ver, tem uma outra campanha chamada Seja Legal com a Amazônia, contra a grilagem na internet, aí também se alguém puder votar, Seja Legal com a Amazônia, que é assinada pela Associação Brasileira do Agronegócio. Então, há uma coisa que as pessoas mal bem estão entendendo, que o desmatamento ilegal, o desmatamento na Amazônia, não precisa mais desmatar nada na Amazônia, gente. Isso é uma maluquice. Não precisa, não tem porquê. Isso não faz nenhum sentido. Até as próprias pessoas do agronegócio já entenderam que isso não faz sentido. Então, tem também organizações do agronegócio que estão começando a entender nesse movimento, e eu acho que a gente tem que também acolher esse tipo de movimento, porque eu também estou cansado do Fla-Flu no Brasil. O meu lance não é Fla-Flu, o meu lance é ter bom senso e bons argumentos. Com bom senso e bons argumentos a gente discute, e na política às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, mas eu acho que a gente tem que trabalhar com bons argumentos e com bom senso e respeitar as necessidades e os direitos de todo mundo aí. Mas se fizer uma coisa ilegal, tá fora do jogo. Aí não tem jeito. Não, ilegal. E aí eu acho que a gente volta para uma questão que é, de fato, o que é a função social da terra? Sim. Porque quando a gente está falando de escutar outros argumentos, eu super concordo que eu acho que a gente tem que caminhar para o diálogo, mas eu acho que a gente tem que colocar a vida em primeiro lugar e, de fato, a função social da terra. A gente não precisa desmatar mais nada, nem na Amazônia, nem em nenhum outro lugar do Brasil. A gente já desmatou tudo que a gente podia. A gente já desmatou toda a Mata Atlântica, a gente já desmatou todo o Cerrado, a gente já desmatou toda a Amazônia que a gente podia, né? Então, assim, a gente não precisa mais desmatar nada. O que a gente tem que começar a olhar agora é, de fato, como é que a gente faz com que a terra tenha uma função social.
Porque no modelo que a gente estabeleceu no Brasil, e aí vamos lembrar da história, né? Chegaram aqui, os europeus chegaram aqui, existiam vários povos que habitavam aqui, chama indígenas, a gente chama eles hoje de indígenas, a gente deu esse nome para eles, que até depois eu acho legal você falar da etimologia da palavra, mas a gente foi lá, roubou a terra deles, matou uma galera, e é o que a gente está vendo acontecer de novo nesse momento. E a gente criou no Brasil um formato de concentração de terra diferente do que acontece nos outros lugares do mundo, que era o que você estava me explicando hoje mais cedo. Então, Estevão, assim, também tem um pouco da gente entender o que é a função social da terra e como é que a gente usa a terra para beneficiar muitas pessoas, ao invés de poucas pessoas que hoje detêm esse controle. Porque eu também não sabia, até você me falar, que a estrutura de uso da terra em outros lugares não é concentração e grandes latifúndios. Que isso foi uma origem brasileira por conta das capitanias hereditárias, né? Ainda, a história das capitanias hereditárias. É grilagem desde o início. É grilagem desde o início. É pegar a terra de outra pessoa e falar: então, gente, eu vou botar uma cerquinha aqui, vou botar umas canas, vou botar um negócio, agora é meu, porque eu cheguei aqui, eu tenho força, eu tenho armas. Então, eu acho que seria legal você falar um pouco também da tua vivência na Amazônia com os povos indígenas. São muitos povos indígenas, cada um com uma cosmovisão diferente, cada um com uma necessidade diferente, cada um num lugar diferente. Mas eu acho que seria muito legal você falar disso, porque também nesse momento, além dessa história da grilagem muito forte rolando, a gente está vendo, de novo, uma tentativa de extermínio dos povos indígenas. E de extermínio, claro, gente, o que a gente está vendo com o Covid agora, o Brasil tem um fundo que foi liberado para assistência dos indígenas, só dos indígenas, com o Covid, que não foi liberado ainda pelo governo. Esse dinheiro já está lá. Então, a gente vê, por exemplo, o Greenpeace colocando o avião do Greenpeace a serviço do Médicos Sem Fronteiras, para fazer o Médicos Sem Fronteiras, que é uma ONG, o Greenpeace, que é uma ONG, irem atender os indígenas e uma campanha mundial que Sebastião Salgado está à frente, com Madonna, Sting, Sônia Guajajara, uma série de pessoas levando essa pauta mundialmente para pedir intervenção da Organização Mundial de Saúde para que não haja esse assassinato intencional via Covid pela falta enfim, por tudo que isso implica, né? Então, acho que é legal a gente falar um pouco desse momento dos indígenas na Amazônia, e você tem muita propriedade para falar sobre isso. Acho que tem um problema grande que é a ganância aí do garimpo, né? Isso talvez seja a grande questão, é onde está se transportando a doença para dentro das terras indígenas, porque o viu metal. Do garimpo ilegal, né? Do garimpo ilegal. O garimpo, nunca vi um garimpo legal, na verdade. Eu só vi garimpo ilegal lá. Você tem razão. Mas, assim, então isso acho que é o grande problema. Eu acho que, assim, quem quiser também se informar mais e participar, entra no site do ISA, Instituto Socioambiental, que organizou muitas informações. Tem muitas comunidades organizadas já onde você pode ajudar, você pode doar dinheiro para essas comunidades diretamente, sem intermediários, para ajudar eles nesse combate à pandemia. E a Luísa também está organizando um movimento, e eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que agora também andar muito, anti-garimpo na Amazônia. Porque eu vi isso muito lá, e a gente sabe que enfim, o ouro, todo mundo fica todo mundo de boca aberta, qualquer um gosta de ganhar uma coisa, eu mesmo tenho uma aliança de ouro aqui, de casar, tudo mais. Mas ela só leva à destruição, é igualzinho ao tráfico de drogas. Você tem a turma que está lá na frente, é a turma que rala, é a turma que vende, é a turma que toma porrada, é a turma que morre, é a turma que não enriquece. E tem toda a cadeia que vai subindo até chegar nas grandes joalherias do mundo, né? A gente já viu isso com a cadeia do diamante lá na África, e na Amazônia não é muito diferente, tá? O comércio é praticamente todo ilegal. Eu não tenho os números agora de cabeça, mas saiu recentemente uma pesquisa, nem foi uma pesquisa, acho que eram dados do Ministério da Economia, se não me engano, mas de que toneladas de ouro que foram comercializadas e não rendeu nenhum imposto para o Brasil. Então, não só deixou doenças lá, água com mercúrio, água contaminada, doenças nas populações tradicionais,
mas também não deixou nada para a sociedade brasileira. Tá? Sobre as culturas indígenas, eu tenho um trabalho agora, desde que eu comecei a fazer meu filme Amazônia Sociedade Anônima, que também eu vou lançar em julho, pelo Globoplay. Então, eu comecei a fazer um trabalho muito próximo dos Mundurucus, ali no Tapajós. E isso é especialmente importante porque o rio Tapajós é o último rio na margem direita do Amazonas que não tem uma barragem. O Xingu está barrado, o Madeira está barrado, o Tocantins está barrado. Então, é muito importante. Eles conseguiram, na base da luta e de ir para frente, de guerreiro, de arquivar a São Luís do Tapajós. Mas agora, enfim, há novas pressões e eles estão sendo invadidos. Porque é o seguinte, a questão também da Covid aqui é que, pô, a turma do bem parou, né? Mas a turma do mal falou, pô, até agora. Vamos nessa. Então, eu tenho falado diariamente com a Alessandra Munduruku, que até tem um perfil no Instagram, quem quiser seguir ela, é Alessandra Corap, tá? E ela me fala todo dia, olha, Estevam, piorou muito. Você já tinha piorado em 2019, agora com a Covid piorou mais ainda, porque a gente não tem como barrar essas pessoas. Não dá para ir para o corpo a corpo. Não só não dá porque eles têm armas, mas não dá porque eles também podem passar doenças para a gente. Então, na medida que um caso desse entra dentro de uma comunidade, ela pode, imagina, longe de áreas de saúde, não é que lá não tem falta respiradora, lá não tem, né? Lá não tem nada, ponto. Não tem nada. Não tem nada, Você tem um posto de saúde com alguns antibióticos pequenos, assim, poucos. Então, eu acho que a gente tem que se conscientizar, fazer uma campanha grande contra o garimpo nesse momento. Quem puder doar, doa dinheiro através do site do ISA, Instituto Socioambiental, para as comunidades diretamente, sem intermediários. Tá? E eu estou no meio disso tudo, eu estou numa cruzada de levantar fundos para colocar comunicação e vigilância por satélite lá com a comunidade, internet, para ter comunicação, porque também isso é um outro problema, né? E eu acho legal você falar um pouco sobre isso, Estevam, sobre a importância do dinheiro para a comunidade e da comunicação para a comunidade, porque às vezes eu vejo as pessoas falando assim, mas por que índio precisa de dinheiro? Mas por que índio precisa de celular? Com uma visão muito preconceituosa sobre o momento que a gente está, 2020, e sobre as necessidades, né, que essas comunidades têm justamente para manter a floresta em pé. Porque quem mantém floresta em pé hoje, gente, é a comunidade indígena no mundo inteiro. É a comunidade indígena e no Brasil, especialmente, a comunidade indígena e os povos ribeirinhos, populações ribeirinhas ali. Então, eu acho legal você falar dessa necessidade para quem ainda não entendeu, ou para a gente poder multiplicar essa informação para outras pessoas. Por que é tão importante nesse momento a gente enviar dinheiro e tecnologia para essas comunidades indígenas? Então, acho que tem duas coisas bacanas, assim. Uma primeira, eu estava conversando com o Roseni Munduruku e eu perguntei para ele, vem cá, mas o que vocês querem? Né? Essa famosa pergunta, vocês querem ir para onde? Vocês querem ter contato? Vocês não querem ter contato? Qual é... Vocês querem ter celular? Vocês não querem ter celular? Vocês querem ter roupa? Vocês não querem ter roupa? Aí ele falou assim, olha, Estevam, você não usa a mesma roupa que seu avô usava. Você não usa a mesma tecnologia que seu avô usava e, no entanto, você é descendente, você é o Estevam Tiabato. Eu não preciso usar apenas tacapes e flechas e não ter tecnologia. O importante da cultura indígena, eu acho que ele tem que entender, é o seguinte, isso ele me falou também, a floresta e água. Sem floresta e sem água, a cultura indígena não existe. E eu acho que a partir daí, esse é o base. E isso que é lindo. Esse é a linha base, ter floresta e ter água limpa. A partir daí, a gente quer tudo. Então, eu acho que justamente a floresta e a cultura indígena, como bem disse o mestre Eduardo Ribeiro de Castro, ela não é apenas o nosso passado, mas ela é a nossa possibilidade de futuro. Então, eu acho que aí é que pode estar, se o Brasil quer se destacar no futuro, eu adoraria que fosse, adoraria que meus filhos, todos
conseguissem viver num país maravilhoso, que eu acho que ele pode ser, a biodiversidade da Amazônia, e isso já tem algumas pessoas começando a trabalhar nisso, como Carlos Nobre, que já está se falando como Amazônia 4.0, é o nosso passaporte para esse futuro. Para a gente não ficar dependendo apenas disso, de plantar sementes transgênicas. A gente precisa fazer com que essa biodiversidade tenha um valor que ela já tem, porque é isso que você falou, ela já existe ali, já tem um valor cultural, um valor identitário, um valor de água, um valor de qualidade de vida, de ar, de tudo. E a gente pode vislumbrar. Eu acho que as comunidades indígenas não se opõem a isso, a ter algum tipo de relação. Eles estão há 500 anos tendo que se relacionar com o homem branco, com a cultura capitalista, com o mercantilismo. Só que agora querem se relacionar com respeito. E a gente tem que respeitar eles e tem que ajudar e tem que estar junto. Porque todos nós, né, como aqui no Brasil, ninguém é branco direito, ninguém é preto, todo mundo é índio. Perfeito. E fala da etimologia da palavra. Então, estava lendo sobre porque índio, né? Quando eu falo índio, não é mais politicamente correto falar, porque seria em relação à Índia, mas indígena é. E aí eu fui entender qual é a etimologia da palavra indígena, e indígena vem do movimento de gerar de dentro, indo, né? E gerar, do latim. Então seria o que é gerado de dentro, o que é gerado da terra. E isso ficou claro. Falei, pô, então é isso, gente. Essas pessoas são da terra. Isso Vieira de Castro também fala, né? O índio ele era a Mata Atlântica onde ele vivia, ele é a Amazônia, ele é o seu território, ele é aqueles animais, aquelas plantas. Não existe uma dissociação. Então, eu acho isso muito lindo e para mim ficou muito claro por que a gente tem que respeitar e aprender muita coisa com eles. Eu vou contar mais uma historinha rápida, eu não sei se está acabando, tá? Aqui Mas dá tempo. Que é o seguinte, eu estava conversando com o Cacique Juarez, que é uma pessoa sensacional, maravilhosa, também lá da aldeia Saremarbã, lá em Itaituba, e eu falei assim, Cacique, é o seguinte, eu escrevi aqui no roteiro, e eu queria que você me falasse como é que se fala a palavra árvore. Porque eu fiz no roteiro aqui uma hora que eu falei assim, vem a narradora, que é a Fernanda Montenegro, vai narrar, e árvore em Munduruku se fala... Aí eu falei, então como é que fala árvore em Munduruku? Aí ele virou para mim e falou assim, não tem essa palavra, é Munduruku. Eu falei, como não tem a palavra árvore em Munduruku, cara? Você está doido? Mas tá no meio dessa floresta aqui gigante, com milhões de árvores, você não tem a palavra árvore? Aí ele falou, não, é porque é o seguinte, eu falei, então, como é que você fala? Aí eu vou subir naquela árvore. Aí ele falou em Munduruku, né? Eu vou subir naquele janipapo. Eu falei, não, mas você fala assim, não, eu vou caminhar até aquela outra árvore ali. Eu falei, não, eu vou caminhar até a palmeira Piaçaba. Tem Piaçaba é na Mata Atlântica, não é lá, mas poderia ser Buriti. Aí eu fui entendendo que árvore é um termo genérico que carrega dentro dele uma ignorância. Eu falei, caralho! Porque ali cada ser vivo tem o seu jeito de ser, tem a sua expressão, tem o seu valor e tem os seus direitos. Né? Eu acho que é isso que a gente tem que agora, nesse momento de quarentena, entender. Eu tenho estudado muito, é perfeito isso que você falou, Estevão, porque eu tenho estudado muito a cosmovisão indígena, né? Me interessa muito essa forma de ver o mundo, eu acho que a gente tem muito a aprender com eles, porque é isso, eles são a floresta. Não tem separação, o indígena e a floresta. Eles conversam com aqueles seres, todos são seres, em primeiro lugar, né? A montanha tem nome, o rio tem nome, a árvore tem nome, elas são entidades, né? Eles têm uma maneira de sacralizar as coisas que eu acho que a gente perdeu. E é muito interessante a gente beber nessa fonte, porque é a nossa identidade originária, né? Assim, todo mundo aqui tem nos seus antepassados indígenas, mais perto. A gente fala tupi toda hora. Come comidas indígenas, fala tupi sem saber. Sem saber. Pipoca, suco, toró, tiquim, mirim.
muitas coisas. E eu tô lendo, Farofa. e eu li. Hã? Não, tô falando umas palavras em farofa, paçoca. Tudo isso E... é do Tupi, né? Eu também não sabia que farofa e Pô, paçoca era. Mas aqui, eu queria indicar para as pessoas que estão interessadas nessa temática A Queda do Céu, do Davi sim. Copenaua, que é assim maravilhosa, que é esse xamã Yanomami contando essa visão. Os livros do Krenak, que são incríveis, ele está fazendo muitas lives. Ele é Então, incrível, maravilhoso. ele é maravilhoso. E entender essa cosmovisão, eu estava vendo uma live hoje dele de manhã com o Trigueiro, e ele falando, e o Trigueiro falando justamente sobre isso, né? Que a floresta, a montanha tem um nome. E ele falou: a Terra tem um humor. E a Terra, nesse momento, está colocando a gente de castigo. A Terra cuida da gente, mas a Terra também repreende a gente quando aquilo que a gente está fazendo é insustentável para ela. Então, eu queria sempre lembrar que tem uma inteligência maior, que é uma inteligência dessa teia da vida, que é Gaia, né? Gaia, tem uma teoria que chama teoria de Gaia. Para quem nunca ouviu falar, pesquisem, porque é quando a ciência comprova justamente essa cosmovisão indígena, que a Terra é um organismo vivo, que se autorregula. E ela se autorregula sempre no objetivo de buscar um equilíbrio. Então, é muito lindo que cada ser que está nela é um ser vivo. E que esse olhar de respeito, esse olhar dos direitos de cada um desses seres vivos, é um lugar também da gente tirar o homem do centro. Porque a gente não está no centro, né? A gente está coexistindo por conta dessa teia da vida. Então, eu acho que essa é uma grande reflexão para a quarentena. E eu acho que também, quem não assistiu ainda a Amazônia S.A., do Estevão, que está no YouTube, né? Que foi a Não, série. Então, assim, a série, sim. A a série, sim, mas série. o filme em agosto no Globoplay. Então, mas quem não assistiu a série, que Ah, sim, vale precedeu, assistir também. vale muito assistir, porque assim, é de uma coragem, é de uma beleza. Primeiro que foi exibida no Fantástico, então já é maravilhoso, porque fura uma bolha, né? É uma, Sim. enfim, uma audiência muito plural. E aí a gente está lá, já tem muitos exemplos disso que você está falando, porque você filmou coisas muito potentes ali sobre a floresta, né? E justamente sobre essa visão do que é desenvolvimento, o que não é, o que a gente está fazendo, como é que hidrelétricas e garimpo e madeireiras e o que de fato acontece com a floresta. Então, ao invés de maratonar de Netflix, minha gente, maratonem É Sociedade uma boa mesmo. Amazônia, Olha, acho que porque está vale muito a acabando. pena. Eu queria agradecer a todos aí que estiveram com a gente, os amigos. Eu vi aqui os comentários, estou lendo, tá? É difícil nominar porque depois você vai acabar sempre esquecendo alguém. Mas eu vi aqui a nossa Ariranha, a Patrícia com certeza, a Cláudia, a Rodrigo, o Fernando, enfim, o Pedro, o Ortoff, turma toda maravilhosa. Meu irmão Lucas estava aí também. Então, queria agradecer e dizer que, com muito amor e muito respeito, obrigado por vocês estarem juntos com a gente aqui nessa live. Minha primeira live, a gente nunca esquece. Então... Você arrasou, estou muito honrada de ter dividido essa live com você, porque eu te admiro muito o seu trabalho. Obrigado, meu amor. E, Também enfim, muito seu, gente, viu? Você é uma inspiração, tá? vamos juntos. Obrigada a todo mundo que estava assistindo. Levem a palavra, gente. Levem essa palavra maravilhosa sobre esse respeito aos indígenas. E aí, na prática, vamos lá, MP 910, vamos assinar abaixo assinado, vamos repensar nosso consumo, não vamos mais, vamos falar para todo mundo que IP não está mais, não podemos mais, e vamos transformar tudo isso em atitudes práticas, que eu acho que a gente, na prática, cada um tem a sua influência e a gente pode mudar o mundo. Nunca esqueçam disso, a gente é toda hora desempoderado, mas se a gente se juntar, a gente não é mais forte não, gente, a gente é imbatível. Então, que a gente se relembre do nosso papel, da nossa potência e do nosso dever de servir a essa inteligência maior que a Gaia. E um beijo grande para a Paty Cazé, que está ali, que é da Cazé Fala e que proporcionou essa live aqui de nós Vou falar uma dois. última coisa que eu lembrei agora, que eu não sei de quem que eu vi, se fui eu, sei lá, não lembro quem foi que me falou isso, mas eu achei incrível. Ele falou que era o seguinte, os seres humanos são como os rios. Eles ficam mais fortes e mais potentes quando se encontram e passam a correr juntos. Então é isso. Nossos rios, cada um de nós um rio, e a gente vai virando aí um rio Amazonas. Tá? Um beijo para você. Tamo junto. Beijo, Tamo gente. junto, obrigado. Eu vou botar essa live aqui no nosso Stories,
no né, Facebook, YouTube, essas coisas todas. IGTV, a gente transforma no IGTV e divulga para mais gente. Obrigadão, um beijo. Obrigado, Fê. Uma delícia. Beijo, Patrícia, obrigada a você. todo mundo. Lucas, meu irmão. Beijo. Boa noite, gente. Boa noite.